Intervalo PR. Lembrando, o que é o intervalo PR? O tempo total que o impulso saiu do sinusal, percorreu os atos, passou pelo nó ventricular, feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo, fibras de Purkinje e chegou aos ventrículos. Ele é medido do início da onda P até o início do complexo QRS. E a medida normal dele é de 0,12 segundos a 0,20. Então, tecnicamente, quando eu olho um eletrocardiograma e vou medir o intervalo PR, ele tem que pegar de 3 a 5 quadradinhos. Se pega 3 quadradinhos, 0,12. 3 quadradinhos, 0,12. E se pega 5 quadradinhos, 0,20. Então, o intervalo PR, para ser normal, ele tem que cobrir de 3 a 5 quadradinhos. Foi, pessoal? É para isso que serve o papel milimetrado, para você poder fazer as medidas. A máquina de eletro te dá isso. Tá? Ela te mostra, assim, vamos lá. Todas as máquinas mais modernas, em especial, eles já te dão todas essas medidas. Então, você pode se guiar por elas, não é o problema. Eu sempre gosto de checar. Olho o que está ali e dou uma checada. Como eu gosto do assunto, eu gosto de dar uma checada. Nunca peguei divergências, tá? Nunca peguei divergências, nunca peguei máquina descalibrada. Vamos ser justos também com a máquina. Mas tem equipamentos descalibrados que podem trazer informações erradas. Então, não dá para confiar plenamente, você tem que saber olhar o mínimo ali. Gente, deu para entender o papel quadriculado e para que ele serve e a medida? Vamos lá, intervalo PR. Vamos aqui na nossa imagem. Onde é que é o intervalo PR ali? Ó? É do início da onda P, aqui, ó. Ok? Até o início do complexo. Aqui, ó. Foi? E aí, quando a gente faz aquilo ali, ele está pegando quantos quadradinhos? No mínimo 3, tá? Aí tem um pouquinho do próximo. Aí eu posso dizer, com segurança, que esse intervalo PR mede quanto? Que está desenhado ali? 0,12. Aí, quando eu vou olhar a máquina é mais precisa. Aí ela bota assim, 0,13. Pô, porque pegou o quê? Pontinho do próximo. Aí ela bota assim, 0,13. Mas dá para entender que você está dentro da ideia? E eu posso dizer que esse intervalo PR é normal, porque o tempo normal dele é de 0,12 a 0,20. Eu não tenho problema de condução elétrica. Deu para entender isso? Ok, pessoal? Então, o papel milimetrado ele serve para isso. E as medidas todas que vão aparecer, tanto de milivolt, aí quando fala de milivolt, normalmente é para cima. Por exemplo, o tamanho do complexo QRS, ele vai ser medido em milivolt. Mas aí não é uma medida que chama a atenção em arritmias, por isso a gente não vai explorar aqui. Aqui a gente vai explorar o quê? A questão das medidas normais que são importantes para arritmias. Então, às vezes você vê algumas coisas bizarras no elétrico, você olha e fala assim, tem alguma coisa errada aqui. Aí tu vai olhar o intervalo PR e tu vê alteração nele. E isso te remete a uma arritmia. Que se você gravar, você já sabe qual é. Embora você não vai falar o nome. Tá? Você vai dizer, ó, tem uma alteração aqui, né? Bem aqui, ó, intervalo PR está maior que 0,20, hein? Tu já está dizendo para ele o quê? Eu sei o que é. E aí, tá? Só para avisar. Mas na prática clínica, gente, isso é uma coisa, eu falo dessa forma aqui, mas eu também sou um defensor nato de trabalho em equipe multidisciplinar. E é o que eu digo. Respeito se conquista. Eu cheguei a um ponto da minha carreira que eu sempre fui respeitado por médicos. Por quê? Porque eu me impunha. E quando eu não sabia, eu não tinha o menor problema de falar que não sabia. Nós não somos obrigados a saber tudo. Mas eu ia atrás e estudava. E essa foi uma área que eu estudei porque eu caí em emergência. Trabalhei em CTI, paciente monitorizado. Trabalhei em clínica médica com paciente de cardiologia, que precisava fazer o eletro. E eu sentia a necessidade de entender melhor aquela história para eu não ficar boiando quando o cara falava assim, ó, é um BAV de segundo grau tipo 2 Weckenbach. Tipo 1 Weckenbach. Aí eu olhava, tu no meio do round, aí o cara, não, isso aí é um BAV de segundo grau tipo 1 Weckenbach, não sei o quê. Aí todo mundo, porra, legal, não sei o quê, e você com aquela cara assim de...
Tipo, vamos para o próximo paciente, pelo amor de Deus. Então não dá. Não dá. Deu para entender as medidas? Foi, pessoal? Maravilha. Em relação a intervalos, tamanho, tudo isso é medido pelo papel quadriculado. Lembrando, quando eu falo de comprimento de onda na vertical é milivolt. Aí no livro está escrito assim, olha, um complexo QRS vai ter tantos milivolts. Beleza, é isso, ele mediu a medida do tamanho. E quando ele fala de largura, aí é milissegundo, é tempo. Para a gente é importante, em especial o intervalo PR, que é um que eu bato muito. QRS também é importante, mas nos elétrons é tão típica a mudança do QRS que eu geralmente digo que você não precisa nem medir. Tu bateu o olho no QRS, tu sabe que ele está fora do normal. Tá? Mas todas as ondas têm medidas. Aí eu deixo também como um trabalho para casa posterior, para vocês lerem. Na apostila tem as medidas de cada onda, de cada segmento, que agora vocês já entendem como eles são medidos. Foi, pessoal? Tudo bem? Beleza. Assim, na verdade, vamos lá, uma fala importante, tem que memorizar isso. Muita coisa do que eu estou falando aqui realmente é fruto da prática, você vai mexendo com aquilo, mas, gente, tem que dar uma lida e realmente vocês vão ver que alguns padrões tem que gravar, porque é só assim que você vai entender o processo. Aqui o meu papel hoje é desmistificar o eletro e mostrar para vocês o processo de como se analisa. Mas a vivência que vai levar vocês a efetivamente chegar a um ponto de olhar um eletro e falar assim, ó, isso aqui é ritmo sinusal, isso aqui tem alguma coisa errada, isso aqui está alterado, tá? Mas isso é a vivência diária. Então, assim, de tempos em tempos, pega o material, dá uma folheada, dá uma lida, na prática, correlacione com a prática, aqueles que têm possibilidade de estar numa prática que tenha eletro, sempre bate o olho. E assim, vou dizer para vocês, é muito interessante quando a gente vai para o curso de eletro, tá? Porque o livro, ele chega a ser cruel. O livro te mostra os traçados, e já vou dizer o que vai acontecer com alguns, tá? O livro te mostra o traçado assim, um complexo QRS lindo. O livro. Onda? Complexo? Onda? Lindo. Eletro. Aí tu fica assim, cadê? Não é? Aí tu olha e fala, que isso, gente? Isso aqui deve ser aquele nível avançado que o Valdemir falou. Calma, nós vamos começar a entender esse processo e entender que o eletrocardiograma ele é fruto de algumas coisas importantes, tá? Exemplo. Cada eletrodo que você bota num paciente é um olho da máquina, que a gente agora vai passar a chamar de derivação. Então, quando eu falo em derivação, é o eletrodo. Por exemplo, quando a gente vai fazer um eletrocardiograma no paciente, tem um eletrodo no braço direito, não tem? É uma derivação. É um olho da máquina. Como ela está vendo esse caminhar do impulso elétrico. O eletrodo do braço esquerdo é um outro olho. E eles estão vendo de ângulos diferentes o mesmo evento. Ok? O eletrodo da perna é um outro olho. Então percebam, e por que eu trouxe essa imagem? Se você tem um carro e você está olhando esse carro por ângulos diferentes, é o mesmo evento, o carro. Só que você tem visualizações diferentes, por ângulos diferentes, ok? Se esse carro tiver um arranhado na porta do motorista, uma batida, um amassado, o lado do carona, quem estiver vendo pelo lado do carona, enxerga? Quem está por trás enxerga?
Quem está pela frente enxerga? Então, num eletrocardiograma que tem 12 olhos, um paciente que infarta, algumas derivações estarão absolutamente normais, porque a área lesionada não é ali. E outras áreas terão modificações. Deu para entender, gente? Cada derivação é uma forma da máquina enxergar o mesmo evento, mas por ângulos diferentes. E é por isso que o ponto mais importante de um eletrocardiograma é o posicionamento dos eletrodos, que é onde se erra mais. Ok? É o nosso desafio que eu digo no curso de eletro. Geralmente, vocês chegam aqui falando assim, eu quero mexer na máquina, eu quero desmontar ela, tirar a placa, mãe, eu vou sair daqui. Gente, a máquina de eletro é um botão que você aperta e a máquina faz tudo. Sai um papel, você tem que entender que o papel ele é milimetrado, que vai sair um desenho ali. Ok, já estamos entendendo isso. Que eu vou olhar o formato, vou olhar as medidas, vou olhar o desenho, eu vou ter as derivações, eu vou ter cada desenho numa derivação, que é a forma como aquele olho está vendo, no formato normal. Mas eu apertei apenas um botão. Agora, onde é que eu destruo aquele elétron? Se eu colocar os eletrodos no lugar errado. Quem receber esse elétron, se não viu, vai analisar algo comparando com o normal. Mas o normal, os eletrodos foram colocados no lugar certo. É o nosso maior desafio, por incrível que pareça. Tudo bem até aqui? Maravilha. Os aparelhos não vêm mostrando o desenho? Vem! O que torna mais grave. Mas, infelizmente, vamos entender agora aqui, e eu vou te mostrar quais são as derivações mais problemáticas. Porque tem derivações que não tem como errar, embora as pessoas errem, mas não tem como errar. A composição de um elétron normal, gente. Existem outras derivações que eu até vou comentar aqui para vocês entenderem, mas são coisas atípicas. Um elétron normal tem 12 derivações. E aí entendam, derivação é o olho da máquina. Então são 12 ângulos diferentes que a máquina consegue enxergar o mesmo evento, que é a transmissão do impulso elétrico pelo músculo cardíaco. Então nós temos um elétron normal com 12 derivações. Dessas 12 derivações, 6 são chamadas de periféricas e 6 são precordiais. Precórdio, peito, tá? Região do precórdio. Então, são 6 periféricas, e se são periféricas, estarão na periferia. E 6 chamadas de precordiais. Tudo bem? Essa é a imagem símbolo de eletrocardiograma que foi criado por um médico chamado Einthoven. E ele descobriu, dentro dos seus estudos, ele era médico e físico, tá? Ele descobriu que o coração é voltado, presta atenção agora, lado esquerdo e para trás. Lembra da história da derivação? Lembra da história do dipolo e da direção do impulso elétrico? Então, tecnicamente, o impulso elétrico num coração normal, ele vai sempre seguir a direção do lado esquerdo, para o lado esquerdo. Ok? E ele, como físico, descobriu que todas as células da pele também produzem eletricidade. Mas a eletricidade cardíaca, ela era milivolt maior. Então, ele fez um aparelho que conseguia, através da periferia, identificar o potencial elétrico dessa eletricidade do cardíaca e registrar somente a atividade elétrica cardíaca, mas sob o risco de ter uma interferência da pele no processo. Então, o eletrocardiograma ele foi tão genial
que até hoje o invento dele não foi batido. O eletrocardiograma hoje continua sendo uma das peças importantíssimas no processo diagnóstico. Ele descobriu o seguinte: coração voltado do lado esquerdo para trás, sinusal está no átrio direito. Então, se eu fizer uma triangulação, eu enquadro o coração dentro dessa perspectiva. E aí ele criou o famoso triângulo de Einthoven. Agora presta atenção para a gente entender um processo importante nessa história. Ele era físico também, tá, gente? E dentro da física, você tem a parte elétrica dominada. Quando você fala de eletrodos, você está falando de potencial elétrico. Se você tiver 2 eletrodos, isso vale para qualquer coisa da física, da eletricidade. Se tiver 2 eletrodos, eles terão potenciais elétricos diferentes quando acionados. Então, na física, você tem, toda vez que você tem 2 eletrodos, você tem o potencial isolado de um eletrodo, você tem o potencial elétrico isolado do outro eletrodo, e você tem o diferencial elétrico dos 2 eletrodos. O que significa dizer, na prática, que eu tenho o eletrocardiograma, um eletrodo posicionado no braço direito, ok? Um eletrodo posicionado no braço, cada um com seu potencial elétrico, que são diferentes. E se são diferentes, esses 2 eletrodos têm uma diferença de potencial elétrico. Na prática, o aparelho de eletrocardiograma registra o olhar desta derivação que está no braço direito, o olhar da derivação que está no braço esquerdo e uma terceira imagem, que é a diferença de potencial elétrico entre os 2 eletrodos. São 2 eletrodos gerando 3 imagens. Dá para entender isso? Isso sem aprofundar, tá, gente? Porque se for aprofundar, a gente teria que ter aula de elétrica. E não é o caso. É igual farmaco. É traumático. Então, esse é o momento da aula que vocês vão ter que confiar em mim e entender, ou então ir para os livros de fisiologia que explicam a fisiologia cardíaca e falam disso. Deu para entender que tendo 2 eletrodos com potenciais elétricos diferentes, e eles sempre terão, tá? Você gera um diferencial de potencial elétrico que gera uma terceira imagem. Tudo bem? Partindo dessa premissa, o que Einthoven fez? Eu preciso de 3 eletrodos que enquadrem o coração e criou o triângulo de Einthoven. Braço direito, braço esquerdo, pernas afastadas, tá vendo? E perna, porque esquerda, porque o coração está voltado para o lado, esquerda apontando para a perna esquerda. Então, o sentido do dipolo, lembra desse nome? É para o lado esquerdo. A despolarização vai para ela. E a perna direita passou a ser o fio terra do sistema. Ok? 4 eletrodos colocados na periferia. Perna direita, braço direito, perna esquerda, braço esquerdo. Braço esquerdo, perna esquerda. Só para ajustar a anatomia. Então, eu tenho 4 eletrodos. Ele padronizou as cores. Lado direito do corpo, preto e vermelho. Lado esquerdo do corpo, verde e amarelo. Cores mais fortes embaixo, cores mais suaves em cima. Preto na perna direita, vermelho no braço direito. Verde na perna esquerda e amarelo no braço esquerdo. 4 eletrodos. Dos 4 eletrodos, quantos são efetivamente ativos para o elétron? 3. Porque a perna direita é o fio. Se não for colocado, o elétron sai todo torto. Porque vai sofrer interferência da pele. Ele é o fio terra do sistema. E não participa, mas tem um papel importante. Até aqui tudo bem?
Beleza. Já entendemos que cada eletrodo está olhando por um ângulo diferente. E isso vai gerar elétrons com características diferentes, que a gente vai enxergar isso agora. Até aqui tudo bem, gente? Beleza? Olha aqui. O triângulo de Einthoven mostrou aqui o eletrodo do braço direito, que a partir de agora, por ser em inglês right, passa a ser o AVR. AVR é o eletrodo colocado no braço direito. Left é esquerdo. Então, o eletrodo colocado no braço esquerdo, arm, o AR é de arm, braço. Braço esquerdo, o AVL está no braço esquerdo. E na perna esquerda, como é foot, é o AVF. Lembrando que algumas máquinas, ao invés de vir escrito AVF, vem escrito LL, leg left. Está falando a mesma coisa. O padrão universal é AVF, tá, gente? Em eletro, é AVF que vem escrito. Mas algumas máquinas, no eletrodo, vem escrito assim, LL. LL é leg left, perna esquerda. Tudo bem até aqui? Agora vamos lá. São 6 derivações periféricas. Já colocamos os eletrodos. Preto, vermelho, verde e amarelo. Ok? Mas desses, só 3 estão ativos. AVR, AVL e AVF. 3 dessas 6 derivações são chamadas de unipolares, porque são os eletrodos isolados. Então, AVR, o olhar do eletrodo é o que está ativo no braço direito. Então, gente, quando você começa a rodar o elétron, a máquina vai fazer o seguinte, vai ativar o eletrodo AVR e deixa ele mostrar o que ele está vendo. Automaticamente já abre o quê? O AVF, o AVL e depois o AV, um isolado do outro. Na hora, gente, é tudo junto e misturado. Ele consegue visualizar isso, tá? O equipamento é um equipamento avançado. Ele faz isso ao mesmo tempo. Mas o que você tem que entender? A AVR é a imagem somente do eletrodo colocado à direita. A AVL é o eletrodo que eu coloquei no braço esquerdo. E a AVF é o eletrodo que foi colocado na perna esquerda. 3 derivações unipolares, porque é somente um eletrodo que está vendo. AVR, AVL e AVF. Agora vamos começar a entender um processo importante, que o texto vai falar a seguir, eu vou mostrar para vocês. Lembra que eu já adiantei propositalmente que quando uma derivação vê o impulso elétrico afastar dela, a tendência da agulha não é subir e se tornar positiva. Se está se afastando, ela faz o contrário, ela marca negativo. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Aí tem um detalhe. Se o eletrodo está vendo o impulso elétrico passar perto dele, mas ir embora, não está vindo para ele, está passando por ele e indo embora, a agulha vai mesclar um pouco para cima e um pouco para baixo. Então, o complexo QRS vai ser traçado um pouco para cima e um pouco para baixo, praticamente na mesma medida, de para cima e para baixo. Isso é chamado idiofásico. A gente vai ver daqui a pouco. Idiofásico. Quando eu ouvir falar complexo QRS idiofásico, a onda R está para cima, no mesmo tamanho da onda S para baixo. Porque lembra que a onda aqui dificilmente aparece. Então, é o complexo QRS, sendo que a onda R, no mesmo tamanho para cima e para baixo. Foi? E se o impulso está indo em direção ao eletrodo, ele joga a agulha para cima. Ele vai tornar positivo porque está chegando para esse eletrodo. Até aqui tudo bem? O coração é voltado para o lado esquerdo e para trás, para baixo. Ele aponta para a perna esquerda. E o impulso nasce no nó sinusal. Então, a direção, o vetor cardíaco, quando falar vetor, entenda a direção do impulso elétrico. É um vetor que aponta para o lado esquerdo e segue em direção à perna. Então, repara,
O eletrodo colocado no braço direito vai ver esse impulso elétrico ir para ele ou se afastar dele. Então, a VR sempre será mais negativo, porque o impulso está se afastando. Deu para entender isso, gente? Você tem que olhar um elétron normal e entender que a VR, o esperado é que seja negativo. Porque o normal é que o impulso se afaste do eletrodo AVR. O impulso que está o eletrodo que está em AVL, esquerdo, está vendo o impulso passar. Então, ele vai ficar o quê? Idiofásico. Para cima e para baixo, num tamanho quase idêntico, tá vendo? Deu para entender, gente? Conseguem visualizar isso? E por essa lógica, AVF está vendo o impulso vir para ele. Então, ele vai ser mais o quê? Positivo. A partir de agora, sem medo. Complexo QRS, que está mais para baixo, ele está negativo. Complexo QRS, que está R para cima, S para baixo, do mesmo tamanho. Ele é idiofásico. E complexo QRS, que está todo para cima, ele é positivo. AVR. A característica normal de AVR é ter um complexo QRS negativo, porque o impulso está se afastando sempre do eletrodo. AVL. Left, esquerdo. Estou vendo o impulso elétrico passar, então é idiofásico. E AVF, positivo, porque o impulso está indo em direção ao eletrodo. Dá para entender isso? E esse é o padrão normal. A partir daí vão entrar o quê? Pequenas variações que a gente vai discutir mais à frente, quando eu mostrar que algumas pessoas têm um eixo cardíaco que pode estar um pouco mais inclinado para o lado direito ou para o lado esquerdo. E aí, quanto mais inclinado para o lado direito ou para o lado esquerdo, vai mexer nessa configuração. E existe o eixo, essa mobilidade de eixo cardíaco, existe um limite chamado normal, que a gente vai entender. Passou desse limite, aí tu tem problema. Aí você vai investigar os problemas. Mas o que eu quero que vocês entendam? Olhou um complexo QRS numa fita de eletro, é esperado que você veja o quê? Um QRS na derivação AVR, positivo idiofásico ou negativo? AVR. AVR. Lado direito. AVR está se afastando, ele é negativo. AVL. Estou vendo ele passar, idiofásico. E AVF, sempre positivo. Isso é o normal. Até aqui foi, pessoal? Beleza? Maravilha. Essas são as unipolares. Só que o que a gente falou? O cara foi tão inteligente que ele, por ser físico, ele sabia que se eu tenho dois eletrodos ativos, esses dois eletrodos vão gerar uma diferença de potencial elétrico e isso gera mais uma imagem. Então, repara, eu posso fazer a diferença de potencial elétrico, preste atenção agora, do eletrodo que está no braço direito para o eletrodo que está no braço esquerdo, correto? Eu posso fazer a diferença elétrica do eletrodo que está no braço direito para o que está na perna esquerda. E eu posso fazer a diferença elétrica do eletrodo que está no braço esquerdo para a perna esquerda. Então, repara, eu consigo mais 3 imagens. A diferença dos braços, a diferença do braço direito para a perna esquerda, a diferença da perna esquerda para a perna, do braço esquerdo para a perna esquerda. A partir daí, vem as 3 bipolares, que ele chamou de D1, D2 e D3, onde D1 é a diferença dos eletrodos do braço direito e esquerdo. D2, a diferença do braço direito para a perna esquerda. E D3, a diferença do braço esquerdo para a perna esquerda.